todos muito bem-vindos ao Centro Paulo de Tarso, nessa manhã de domingo ensolarada, né? E um feliz dia da mulher para todas nós. Né? Então vamos abrandando os nossos corações, nos acomodando na cadeira, elevando os nossos pensamentos à promessa de Jesus, para que Ele possa iluminar a nossa mente, para que possamos receber este aprendizado de hoje, estendendo esta luz até os irmãos mais necessitados, nossos entes queridos, familiares, estendendo ainda mais para o lar de idosos, crianças que estão em orfanatos, irmãos necessitados, dependendo desta luz, para que possam prosseguir a jornada aqui na Terra. Que assim seja. Assim seja. Então, o capítulo de hoje, o capítulo 5, ele traz reflexões para nós. Em outras palavras, né, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, o que a gente entende por essa reflexão? Né? Felizes os que sofrem. E aí vem os questionamentos. Mas, neste capítulo, Allan Kardec, ele reúne os ensinamentos de Jesus Cristo para nos explicar, espiritualmente falando, né, o porquê do sofrimento que existe e qual é o sentido deste sofrimento para o nosso crescimento espiritual. E aí, especificamente nos versículos de 1 a 4, né, que fala da justiça das aflições, e isso nos coloca em reflexão também, né? A ideia do sofrimento não são castigos, como a gente pensa, poxa, né, eu estou aqui, eu fui castigada por esta dor, por este sofrimento. Mas sim que elas possuem causas e finalidades dentro das leis divinas, tá? Lembrando das palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, esta frase nos remete ao Sermão da Montanha. E tão profunda é essa reflexão, esse significado, dentro da visão espírita. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque Jesus, ele não diz que os felizes são os que nunca sofrem. E muitas vezes nós nos questionamos em relação a isso, né? Quando a gente se depara com algumas situações onde a gente vê pessoas que não sofrem, sendo felizes, a gente questiona, mas meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso e aquela pessoa não? Mas aqueles que sofrem receberão o consolo. Ou seja, o sofrimento, ele não é inútil. Existe uma justiça divina trabalhando para isso, atuando além da aparência imediata. Se nós espíritas entendermos que existe outras vidas, nós vamos entender essa justiça divina. A dor faz parte de um processo de aprendizado espiritual. Ou seja, quando entendemos a causa, o propósito do sofrimento, a dor deixa de ser revoltante. Porque para muitos essa dor é revoltante, causa revolta e questionamentos interiores. Mas a gente tem que entender que algo está acontecendo além disso. E passa a ser o quê? Esta dor. A dor é para o nosso crescimento espiritual. E aí Kardec também aborda uma questão que nos inquieta, né? Que nos deixa mais reflexivos ainda. E vem as perguntas.
Por que pessoas sofrem enquanto outras parecem viver sem dificuldades? A gente sempre olha aqueles que estão ao nosso redor e fazemos uma comparação, né? Poxa vida, por que tantas pessoas estão passando por este sofrimento? Diga-se de passagem, tudo que nós estamos passando hoje em dia, globalmente falando, né? Por que pessoas na guerra, as guerras estão acontecendo e a gente vê o sofrimento todos os dias? Desastres naturais, catástrofes ocorrendo. E aí nos colocamos em questionamento. Por que essas pessoas estão passando por isso? Porque umas são tão felizes e nascem em lugares onde nada acontece e outras nascem aqui. Somos privilegiados. Mas, se nós pensarmos na vida como um processo material limitante, né, em uma única existência, assim como muitos pensam, nós espíritas sabemos que não é só essa existência, né, as injustiças desaparecerão. A gente se depara, como eu disse, com pessoas sofrendo a todo instante, crianças vivenciando violências domésticas, mulheres morrendo por conta de feminicídio, pessoas que fazem o mal, né, e estão prosperando. E, de novo, se voltarmos na ideia de uma única existência, seria difícil acreditar num Deus justo e bom. Vocês concordam com isso? Quantas vezes nos deparamos com este questionamento? Quem nunca passou por uma situação difícil e se perguntou: onde está Deus nisso tudo? Deus não está olhando para mim. Ou pessoas ao nosso redor que já falaram isso. Cadê o Deus justo e bom? Cadê a justiça divina para comigo ou para com essas pessoas que estão passando por este sofrimento? E aí nasce de novo aquela sensação de injustiça, né? Mas essa injustiça só vem quando pessoas acreditam que nascemos, vivemos e morremos. Do nascimento à morte, numa única existência. Aí sim, nos sentimos injustiçados. Mas nós, como espíritas, temos que mudar este pensamento, sabendo que não é só uma única existência. E aí aqui a gente vem reforçar que dentro do Espiritismo existem duas leis fundamentais e isso tem que ficar gravado no nosso dia a dia. Uma lei é a lei da imortalidade e a outra lei é a lei da reencarnação. A partir do momento que nós sabemos que existem essas duas leis, tudo se abranda dentro do nosso coração. E é aí que mudam completamente as interpretações do sofrimento. A alma não começa sua trajetória no nascimento físico. Ela passa por diversas encarnações. Então, dificuldades atuais podem estar relacionadas com situações de vidas passadas. Certas provas são oportunidades de reparação e aprendizado. E isso não significa castigo. Poxa, as coisas acontecem na minha vida, eu estou sendo castigado. Quantos de nós
se não nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, nos deparamos com situações onde doenças graves aparecem, crianças nascem com anomalias, situações, né, onde estamos no auge das nossas vidas profissionais e perdemos nosso emprego, passamos por dificuldades, mas não devemos interpretar isso como castigo, lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, e é justamente por isso que reencarnamos, estamos aqui encarnados. As provas são na carne. E precisamos da carne para passar pela dor e pelo sofrimento. Porque a evolução é espiritual, é do espírito, é da alma. Só dessa forma é que nós iremos nos desenvolver e desenvolver o espírito moralmente. E aí, o sofrimento ele tem uma função transformadora, né? E isso a gente tem que gravar para a nossa vida, né? Para sempre. Que esta função transformadora, ela desperta a humildade, ela desenvolve a paciência, ela fortalece a fé e ela ensina compaixão. Então essas 4 palavrinhas têm que fazer parte do nosso dia a dia. Humildade, fé, paciência e compaixão. E isso tem que ser transformador. Aqui entra a reforma íntima. A partir do momento que nós entendemos que a dor não é injustiça, não é castigo, e se aplicarmos a fé, a paciência, a compaixão no nosso dia a dia, humildemente falando, tudo será transformado, tudo será renovado e abrandado dentro dos nossos corações. Sem essas provas, o espírito ele ficaria estagnado, né? Sem essas provas, o espírito não teria evolução. Se nós estamos falando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, todo esse aprendizado tem que ser para ontem. Nós já estamos no processo. Cabe a nós individualmente iniciarmos esse processo no nosso dia a dia. Porque é dessa forma que nós alcançaremos esse mundo de regeneração. Com fé, com paciência, com humildade, com compaixão ao próximo. Porque o mundo de regeneração, ele nada mais é do que um mundo de amor. Amor ao próximo. Então, devemos começar desde já. Kardec afirma ainda que o Espiritismo oferece consolo profundo dentro de 3 verdades fundamentais. Primeira, a vida, ela não termina com a morte. O espírito continua evoluindo através das várias existências. Nada acontece fora das leis da justiça e amor divino. E isso é o que traz este consolo para nós. Então, a partir do momento que nós nos deparamos com um momento
de aflições, de sofrimento, devemos nos sentir felizes, sim, sabendo dessas 3 verdades. Lembrem, a imortalidade da alma e a reencarnação. E então, compreendendo que o sofrimento passa a ser entendido como prova necessária, oportunidade de reparação e meio de crescimento espiritual. E a partir daí, nós, seres humanos, conseguimos transformar a revolta em compreensão, encarando as dificuldades como etapas do nosso caminho espiritual. Se nós tivermos todo esse entendimento, com certeza, as aflições que chegam no nosso dia a dia ficarão mais sutis, ficarão mais brandas. Todos nós passamos por dificuldades diárias, todos nós. Mas eu acredito que o primeiro passo é estarmos aqui, compreendendo que o mundo ele está se transformando, que é para ontem, e que nós devemos também para ontem fazer a nossa reforma íntima. Aqui em São Mateus, capítulo 5, versículo de 4, 6 e 10, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só para reforçar tudo isso que eu acabei de falar, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, 24 e 25. Aqui é só para frisarmos, né, tudo isso que eu falei. E lembremos, o sofrimento não é castigo. Não existe injustiça divina. Deus existe para todos, o bom Deus e justo. Mas que a partir do momento que compreendermos isso, seremos consolados. E aí, lembre que eu falei da paciência? Então, entrando hoje, e neste folhetinho, né, que nós recebemos, eu gostaria de ler essa mensagem de Emmanuel. Provações te buscaram. Dificuldades te agitam. Tudo parece noite ao redor de teus passos. Não te detenhas, no entanto, a fim de medir as sombras. Prossegue trabalhando e não te afastes da paciência. Por nada te desesperes. Dá tempo a Deus para que Deus te acenda nova luz. Emmanuel. E isso vem reforçar ainda mais toda essa reflexão. E eu convido a todos para trabalharmos a nossa reforma íntima diante deste mundo que estamos vivendo, para podermos compreender melhor todas as provas que vivenciamos no nosso dia a dia. Não são fáceis essas provas, mas a partir do momento que tenhamos fé, compreensão, acreditando em Deus, tudo
tudo isso fica mais tranquilo e mais fácil dentro de nós. Então, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, fazendo as nossas reflexões, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, para que possamos absorver estas palavras, refletirmos o nosso dia a dia, nos consolando, entendendo a imortalidade da alma, que não estamos aqui numa única existência. Mediante isso, vamos emanando uma luz, uma linda luz, que alcance todo o planeta, que as nossas vibrações possam se estender às pessoas mais necessitadas nesse momento, elevando mais os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, fazendo com que esta luz acalme os corações dos aflitos, dos sofredores, sejam eles crianças, idosos, mulheres, homens, que nunca nos falte as palavras do Mestre, estendendo agora aos nossos lares, aos nossos entes queridos. Que a paz do Jesus esteja dentro dos corações de cada um de vocês. Que possamos ter um excelente domingo e um bom retorno aos nossos lares. Que assim seja.